Erasmo de Formia, mais conhecido como Santo Elmo ou São Telmo, foi um mártir cristão, que, segundo a tradição, teria sido morto por volta do ano 303, durante as perseguições contra os cristãos no Império Romano. Sua vida e morte são cercadas por relatos de fé inabalável e milagres, tornando-o um dos santos mais venerados pelos marinheiros ao longo dos séculos. Como padroeiro dos marinheiros, Santo Elmo é lembrado em momentos de dificuldade no mar, quando tempestades ameaçam a vida dos que navegam. O fenômeno atmosférico conhecido como fogo de Santelmo, que ocorre quando faíscas luminosas surgem nas extremidades de objetos altos, como mastros de navios durante tempestades, deve seu nome a este santo. Para os marinheiros da época, a aparição desse fenômeno era vista como um sinal de proteção divina, uma manifestação de que Santo Elmo estava presente, guiando-os através das tormentas e trazendo esperança em meio ao caos. A história de Erasmo reflete não apenas sua devoção ao cristianismo, mas também sua coragem em face da perseguição implacável. Disse que ele suportou inúmeros sofrimentos por sua fé, incluindo torturas que desafiam a compreensão humana. Sua resistência até o martírio foi um testemunho de sua profunda crença em Cristo e de sua disposição de sacrificar sua própria vida em nome do Evangelho. Embora muitos detalhes de sua vida sejam envoltos em mistério, seu legado permanece vivo, especialmente entre aqueles que buscam intercessão nas horas mais difíceis. Erasmo é também um dos 14 santos auxiliares, um grupo de santos venerados especialmente na Europa Central, por sua capacidade de intercessão em momentos de grande necessidade. Esses santos, incluindo Santo Elmo, eram invocados por crentes que enfrentavam crises, doenças ou outros desafios aparentemente intransponíveis. A inclusão de Santo Elmo entre esses santos destaca o poder que sua figura simbólica adquiriu ao longo dos séculos, representando não apenas a força e a resistência, mas também a proteção divina que transcende as fronteiras do mundo físico. Ao refletirmos sobre a vida e o martírio de Santo Elmo, somos convidados a considerar a fé inabalável que ele demonstrou, e a maneira como essa fé continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Para os marinheiros, sua intercessão é uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais turbulentos, a presença de Deus é tangível, oferecendo refúgio e proteção. Em um mundo cheio de incertezas, a história de Erasmo nos chama a confiar em algo maior do que nós mesmos, a buscar força em meio às adversidades e a lembrar que, assim como os marinheiros olham para o fogo de Santelmo como um sinal de esperança, podemos olhar para os exemplos dos santos como luzes que nos guiam em meio às tempestades da vida. A vida de Erasmo, descrita com detalhes surpreendentes pela tradição católica, é uma história de resistência, fé e milagres, que continua a inspirar gerações. Ele foi um membro do clero da Antioquia, uma cidade importante no contexto cristão primitivo, onde sua missão já era marcada pela dedicação inabalável a Cristo. Durante as perseguições comandadas pelo imperador Diocleciano, Erasmo foi forçado a se refugiar em uma caverna no Monte Líbano, onde permaneceu escondido por 7 longos anos. Esse período de isolamento não apenas serviu como uma prova de sua fé, mas também como um retiro espiritual, um momento de aprofundamento de sua relação com Deus em meio às adversidades. Muitos poderiam ter desanimado, perdido a esperança ou até renegado suas crenças diante de tamanho isolamento, mas Erasmo permaneceu fiel. Quando finalmente foi capturado, ele foi submetido a torturas intensas e levado diante do próprio imperador, que tentou, de todas as formas, fazê-lo renunciar sua fé em Cristo. A perseverança de Erasmo, no entanto, mostrou-se inabalável. Nem a prisão, nem os métodos brutais utilizados contra ele foram capazes de quebrar sua devoção. Seu testemunho de fé, mesmo em meio ao sofrimento, ecoa nas palavras de Cristo sobre carregar a cruz, sobre seguir o caminho da verdade, mesmo quando este é árduo. Esse exemplo serve de reflexão para todos nós. Quantas vezes em nossa vida também somos desafiados a renunciar o que acreditamos, seja por pressão externa ou pelas dificuldades que enfrentamos? A história de Erasmo nos convida a refletir sobre nossa própria força de fé e nossa disposição de permanecer firmes em meio às provações. O relato continua com um milagre impressionante: a libertação de Erasmo por um anjo, que o levou até a Dalmácia,
onde ele realizou uma verdadeira obra missionária, convertendo milhares de pagãos ao cristianismo durante mais 7 anos. Esse período de conversões mostra o poder transformador da fé e a atuação de Deus através de seus santos. Erasmo, mesmo tendo passado por tanto sofrimento, não se deixou abater. Pelo contrário, sua fé tornou-se um instrumento de transformação espiritual para muitas almas. Sob o governo do imperador Maximiano, Erasmo foi preso novamente, e mais uma vez foi levado ao tribunal, onde, em um ato de coragem e determinação, destruiu um ídolo falso, simbolizando sua rejeição a todas as formas de paganismo. Ao fazer isso, ele proclamou sua devoção inabalável ao cristianismo, o que levou à conversão de milhares de pagãos. No entanto, essa onda de conversos enfureciu o imperador, e aqueles que haviam abracado a nova fé foram massacrados, testemunhando uma vez mais a brutalidade dos perseguidos da época. Erasmo, por sua vez, sofreu mais uma vez torturas horríveis, mas foi libertado milagrosamente, desta vez pelo arcanjo Miguel, que o conduziu à costa sul da Itália. Ali, ele foi acolhido como bispo de Formia, mas sua missão foi curta, pois suas feridas, resultado dos martírios anteriores, acabaram por ceifar sua vida. Assim, Erasmo não apenas viveu a fé em sua plenitude, mas morreu por ela, recebendo o título de mártir. Ao narrarmos a história de Erasmo, percebemos como sua vida e obra oferecem uma profunda reflexão sobre o poder da fé e a coragem de manter-se firme diante do sofrimento. Ele nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na capacidade de perseverar, mesmo quando o caminho parece impossível. Em sua vida, vemos também a mão divina agindo, seja através da intervenção angelical, dos milagres de conversão ou de sua libertação sobrenatural. E assim como Santo Elmo guiava os marinheiros em meio às tempestades com o fogo de Santelmo, ele continua a nos guiar, nos momentos de provação, como um exemplo de fé, coragem e dedicação a Cristo. Para quem ouve essa história hoje, seja alguém enfrentando uma tempestade literal ou simbólica na vida, a história de Santo Erasmo nos lembra que, por mais escuras que sejam as nuvens, a luz da fé sempre encontra uma maneira de brilhar. As tradições sobre Santo Erasmo, ou Santo Elmo, revelam os detalhes cruéis das torturas que ele suportou por sua fé. Entre essas descrições, destaca-se um dos suplícios mais aterradores. Dizem que seu ventre foi cortado, e que, aos poucos, seus intestinos foram retirados enquanto ele ainda estava vivo. Esse nível de brutalidade não era apenas uma tentativa de causar dor física, mas também de quebrar seu espírito, de forçá-lo a renegar sua fé em Cristo. No entanto, mesmo diante de tamanha crueldade, Santo Erasmo permaneceu firme. Ele é um testemunho vivo de que a força da fé pode transcender o sofrimento físico, de que, em meio às piores aflições, a alma pode permanecer inabalável. Esse suplício específico acabou atribuindo a ele o papel de protetor daqueles que sofrem de enfermidades no ventre, dos intestinos e das mulheres em dores de parto. A devoção a Santo Erasmo nesses casos reflete a crença de que ele, tendo suportado um tormento semelhante, pode interceder por aqueles que passam por provações físicas parecidas. Além de ser invocado por aqueles que enfrentam enfermidades, Erasmo, desde a Idade Média, tornou-se especialmente querido pelos marinheiros. Conhecido também como São Elmo, ele foi adotado como padroeiro dos homens do mar, que o invocavam, e ainda invocam, durante as adversidades no oceano. A vida no mar, repleta de incertezas, perigos e tempestades, sempre foi um símbolo das lutas da vida. E a devoção a Santo Elmo representa a esperança de que, mesmo nas condições mais tempestuosas, há uma força divina que pode guiar e proteger. O fenômeno atmosférico do fogo de Santelmo, como já mencionado, era visto pelos marinheiros como um sinal de sua presença e proteção. Para aqueles que enfrentavam as tormentas, a luz azulada e misteriosa que aparecia nas mastros dos navios era uma manifestação física da graça e do cuidado de Deus, por meio de seu santo padroeiro. Do ponto de vista histórico, a existência de Santo Erasmo como bispo de Fórnia, Itália, e mártir é corroborada por várias fontes da Igreja. Entre elas, o Martirológio Jerominiano, um documento histórico que indica o dia 2 de junho como data de sua veneração. Além disso,
Seu nome aparece gravado no calendário marmóreo de Nápoles, um testemunho de que ele foi, de fato, um mártir reverenciado pela Igreja. A importância de Santo Erasmo na tradição cristã é ainda confirmada por uma carta do Papa São Gregório Magno, no final do século VI, em que ele atesta que o corpo do santo estava sepultado em uma igreja na diocese de Fórnia. No entanto, a história de Santo Erasmo não termina com sua morte. Após a destruição de Fórnia pelos sarracenos muçulmanos no ano de 842, suas relíquias foram transferidas para a cidade de Gaeta, onde ficaram escondidas por um tempo em um dos pilares da igreja local. Em 917, essas relíquias foram retiradas de seu esconderijo, e a partir de então, Santo Erasmo foi declarado padroeiro da cidade. Sua importância foi tal que moedas com sua efígie foram cunhadas em sua homenagem, e sua veneração se espalhou por toda a região. Esse movimento de relíquias não era incomum na época, pois muitas cidades e comunidades acreditavam que a presença física dos restos mortais dos santos trazia proteção divina e bênçãos para a comunidade. Mesmo com a revisão recente do calendário litúrgico pela Igreja, a festa de Santo Erasmo foi mantida no dia tradicional, o que atesta a duradoura importância de sua figura. Seu exemplo de fé, coragem e resiliência diante da tortura e perseguição continua a inspirar não apenas marinheiros e aqueles que sofrem enfermidades, mas todos os que enfrentam desafios e adversidades em suas vidas. Ele nos lembra que, mesmo nas piores tempestades, há esperança, há proteção, e há a promessa de que o sofrimento pode ser transformado em glória. Para aqueles que assistem a este vídeo, a história de Santo Erasmo nos convida a refletir sobre nossas próprias dificuldades e a buscar nele um intercessor que nos guie através das tormentas, tanto físicas quanto espirituais, com a mesma coragem e fé que ele demonstrou ao longo de sua vida. Ao final dessa jornada pela vida de Santo Erasmo, somos convidados a refletir sobre o poder transformador da fé em meio ao sofrimento e às adversidades. Sua história, marcada por torturas inimagináveis e perseguições implacáveis, nos mostra que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las com a certeza de que existe algo maior nos guiando. Erasmo resistiu não apenas pela própria força, mas porque sua fé em Cristo era inabalável. Ele nos ensina que, diante das provações da vida, é possível encontrar na fé um refúgio seguro, uma luz que nos orienta nas tempestades. A devoção a Santo Erasmo, especialmente entre marinheiros e aqueles que sofrem doenças, é um testemunho de como sua vida ecoa até os dias de hoje. Ele representa a esperança de que, mesmo nas maiores tribulações, Deus não nos abandona, e que os santos intercedem por nós, nos protegendo e nos guiando como faróis de luz em meio à escuridão. Para nós que navegamos pelos desafios diários, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, a história de Santo Erasmo nos inspira a manter a fé, a confiar que, mesmo quando os ventos são contrários e as águas turbulentas, a graça de Deus está presente, trazendo proteção e conforto. Ao invocarmos sua intercessão, recordamos que, assim como ele não sucumbiu às torturas, nós também podemos resistir às provações com coragem e confiança na providência divina. Que sua vida e exemplo continuem a iluminar nossos caminhos, lembrando-nos de que, com fé, podemos enfrentar qualquer tempestade e, através dela, encontrar a paz.